Game Over Squad. O mangá oficial dos 7 minutos conta com um capítulo dividido em 5 partes. Um universo regido por magias, classes, pontos, onde os seus habitantes tentam no máximo zerar o game. O prêmio é se tornar um deus para aquele player que conseguir zerar o game. Com certeza tendo a sua melhor classe, melhores pontos e também um certo talento mágico. E é nesse universo que a gente acompanha a história da Galáxia Ash. Basicamente a Galáxia quer zerar esse tal game para conseguir se tornar uma deusa e ajudar a família dela a sair da pobreza. Não somente a família dela, tirar os amigos da pobreza também, provar para si mesma que ela também não é uma inútil, que ela não é um peso morto, que ela tem uma utilidade. Esse é o principal objetivo dela por si só. Mas enquanto eu lia o mangá, algumas dúvidas pairaram sobre a minha cabeça e eu comecei a formar algumas teorias. Então eu comecei a fazer a seguinte pergunta. Primeiro, por que a família da Galáxia é pobre? Eu sei que é meio óbvio porque a família da Galáxia é pobre, porque tem que ter a introdução da personagem, mas por que ela é pobre dentro do mundo de Game Over Squad com todo aquele sistema de magia em si? Por que a família dela nunca pensou em usar desses poderes, dessa magia, para conseguir de alguma forma sair da pobreza antes da galáxia? E é essas perguntas que eu tenho algumas teorias do porquê isso não aconteceu. Lembrando que não dá pra gente afirmar tudo com certeza. Então tudo isso aqui é teoria, tá? Eu tive algumas ideias enquanto eu li o mangá e aí eu decidi compartilhar aqui com vocês algumas teorias que eu formei para tentar responder essa pergunta. Bom, a minha primeira teoria é que nem todas as pessoas do mundo de Game Over Squad têm poder mágico, tem uma classe, pode pertencer a alguma classe em específica. O que me fez sustentar essa teoria? Em Game Over Squad é explicado pra gente que cada pessoa, quando completa 12 anos de idade, ela passa por um tipo de seleção para que ela possa escolher qual classe ela quer pertencer. Depois que a pessoa escolhe a classe, ela recebe uma runa, uma marca no pescoço de que a pessoa pertence àquela classe. Uma classe em específica, seja ela médico, mago, mecânico, engenheiro, não importa. Mas aí eu fiquei com a seguinte questão. Levando em consideração esse fato na história de Game Over Squad, eu fiquei pensando na seguinte teoria. Na família da Galáxia, a gente não vê nenhum adulto com essa marca, com essa runa no pescoço. E por que isso não acontece? Se a gente prestar atenção na mãe da Galáxia, nos tios dela e na avó dela também, a gente vai perceber que eles não têm uma marca. Eles não têm uma marca de runa, na verdade, no pescoço. E eu uso isso como fundamento para sustentar minha primeira teoria, de que eles simplesmente não têm poder mágico. Ou seja, de alguma forma, algumas pessoas no mundo de Game Over Squad não têm poder mágico. O motivo disso? Eu não sei. Talvez seja aleatório, algumas pessoas nascem com poderes mágicos e outras não. Esse é o fundamento para minha primeira teoria. Nem todos têm poderes mágicos. Porém, eu também tenho uma outra teoria que é um pouco interligada com essa, mas que também é meio diferente, que também tem a ver com a questão das runas no pescoço. Essa segunda teoria, ela tem de certa forma uma ligação com a primeira, porque as runas, quando elas são dadas aos personagens, os personagens parece que automaticamente ganham habilidades, poderes e etc. A gente pode ver isso na própria Galáxia, que depois que ganhou as runas, ela conseguiu bater de frente com o aprendiz de player. Então, eu pensei em uma segunda explicação, uma segunda teoria, que também explicaria por que eles não usam o sistema de magia para sair da pobreza, e essa é a minha segunda teoria do porquê. Questão social e de pobreza. Talvez as pessoas que rijam esse sistema de magia, os magos que dão classificação para cada indivíduo, para cada personagem dentro da história, talvez esses magos não prefiram muito fazer essas divisões de classes em lugares pobres. E por que disso? Porque simplesmente deve existir um tipo de preconceito, além da questão financeira, que acredita que as pessoas mais pobres não tenham classes tão boas, não sejam tão poderosas, não tenha grandes espadachins, magos extraordinariamente poderosos.
talvez os magos responsáveis por classificar as pessoas deixem de frequentar muito esses lugares por acharem que não vale a pena. Então, a mãe, os tios e a avó da galáxia, eles simplesmente não têm as runas, esses poderes mágicos, porque talvez eles nunca tiveram a oportunidade de ganhar essas runas, o que também explicaria isso. Mesmo que ninguém da família da galáxia, nenhum homem, nenhum adulto, queira se tornar um aprendiz de player ou um player para vencer o jogo, ainda assim a gente pode usar as habilidades de muitas outras formas. Por exemplo, a galáxia ela ficou muito forte depois que ela ganhou a classe 0 dela, né? E mesmo se ela não quisesse disputar o game, ela poderia usar dessas habilidades para fazer muitas outras coisas. Por exemplo, a galáxia podia ser uma segurança muito forte, né? Quem ia conseguir bater em uma menina daquela?